O tempo, querida! Agora fala na cara por que é que você quer enfrentar a Xangá. Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, meu amor. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Algum problema, Mas a senhora- querida? A senhora não vai conseguir, querida. Por que não? Me conte. Consegui o Por quê, primeiro, querida? eu consegui ficar no primeiro, vou ficar no segundo, no terceiro, e aí, viado? Então, oi gente! Gente bonita, esteja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é o Ensina Vlogs. Aqui a gente fala sobre o RuPaul's Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag queen, tá, querida? A gente tá unida, então, de todo esse conteúdo draglístico durante este momento de quarentena. Não sai daí, nós soltamos já. Mas antes de começar o vídeo, que já começou, eu peço pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal, porque isso é muito importante pro crescimento da gente durante este período de quarentena, porque tem muita gayzinha nova que tá começando a assistir o RuPaul's Drag Race e daí não sabe que a gente fala sobre o RuPaul's Drag Race nesse canal. Aí quando você deixa o like, você acende uma luz no meio da escuridão para trazer essa pessoa até o canal. Ajuda demais. Sem mais delongas, então vamos falar sobre o episódio 8 de RuPaul's Drag Race, que acontece justamente após a eliminação de Brita. It's Brita, bitch, say my name again. E daí as drags entram de novo no Work Room, então, e tudo que a gente tem nesse primeiro momento é a Jen chorando. Ela chora, 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 chora porque a Brita saiu, chora porque ela foi mal no desafio, mas ela não admite isso, então ela vai jogar tudo nas costas da Brita mesmo. E todo esse primeiro momento é um sensacionalismo que tá rolando ali em volta dela. Então a produção pergunta: o que a gente vai ter pro episódio 8? Já sei, vamos tirar o win da Jen e daí a gente consegue formar toda uma situação, encher linguiça pro 8º episódio. Então eles sentam só fazendo a eliminação e a Jack Cox diz parabéns a Didi Good, mas eu achei que essa semana era a tua Jen, o que faz ela chorar mais ainda. Ela tá quietinha na dela. Ela lembra de novo, ela volta a chorar de novo, mas assim, Jen, existe dias ruins e existe dias ruins também. Já no novo dia no Workroom, as drag queens entram de novo pra trabalhar e Jen diz que o passado já passou, querida, que agora ela é uma nova drag queen. Ela mal pode esperar o que tá por vir dentro do desempenho dela no programa. Daí o que acontece? No mini desafio de hoje eu acho que é o desafio do The Libraries Open, mas de uma maneira diferente, o que não me causa uma sensação muito boa, porque eu sou uma pessoa que não é muito aberta a mudanças. Eu ia fazer um Snatch Game lá, que ela fez o Snatch Game do amor, que não foi legal, que foi um cocô e daí acabou voltando a ser o Snatch Game normal. Eu não sou muito aberta a coisas novas, mas se esse mini desafio vem pra substituir o antigo, até não deixou tanto a desejar, mas eu ainda prefiro o outro. As drag queens basicamente eu tenho que pegar um merchan, montar uma cestinha pra entregar pra outra dupla, que é a dupla que a RuPaul escolheu ali, né? Porque a RuPaul já sabe quem é que vai ganhar e quem é que não vai ganhar. E entregar uma pra outra. Então nesse meio tempo a gente consegue rir com elas xoxando uma outra. A gente já cria uma inimizade que pode ser levada pros bastidores e depois acaba virando conteúdo pra velha RuPaul rir e usar como sensacionalismo. E quebra, já mata esse mini desafio aí, né, querido? A gente então tem Didi Good e Jack Cox, Crystal, Matthew e Jada Essence, rola, Aiden and Closet e Jen, Little Von Du e Sherry Pie. Então o que acontece, gente amada? Eu vou explicar mesmo que vocês já viram o episódio, vocês já sabem como é que acontece. As drag queens se juntam em duplas e elas têm que entregar presente umas pras outras e no meio disso elas têm que se gongar e se xoxar. É um desafio bem mais difícil do que o convencional, porque no The Libraries Open tu só fica parado selecionando uma drag queen pra gongar elas assim, tipo, do nada. Ali tem toda uma cena que acontece, uma interação, alguma coisa assim. Então esse desafio acaba sendo mais difícil. No geral eu gosto sim de algumas drag queens, tem outras que só falam que programaram mesmo, assim, que ficam boiando durante todo o improviso, porque não deixa de ser também um improviso. E como a gente já previa, porque eu previ quando eu vi as duplas, que quem venceu foi a Didi Good e a Jack Cox, porque a Jack Cox é muito inteligente. E o RuPaul também sabia disso. Que velha safada! Aí o maxi desafio de hoje é as drag queens fazendo produtos, que pode ser produtos esdrúxulos, eu usei a palavra esdrúxulos, pode ser qualquer tipo de produto que interessa mesmo ali, vai ser a inteligência delas programando essa propaganda e como elas vão vender essa propaganda, porque elas vão ser a garota propaganda da própria propaganda. Aí RuPaul aparece no Workroom enquanto as drag queens pensam no que elas vão vender e ela passa na mesa da Hayden só pra deixar cair o nome assim do produto dela e dizer: coloque isso daqui debaixo dos papel, mulher, e é o nome vencedor, tá? Tô
Passa na mesa da Jen e ela diz assim: Jen, olha só, tu tava triste porque a Brita saiu, né? Ela, sim, eu tava muito triste porque a Brita era minha amiga, cara. Agora ela saiu da competição. Que que se ferre a Brita, não tô nem aí com ela. Que bom que ela saiu, porque agora é só eu dentro da competição e agora eu não vou colocar o pé no freio. Eu tô vendo o top 4 vindo pra mim. Honey, you've got a big storm coming. Aí a gente tem o momento da gravação das propagandas, que não é muito interessante, porque o que interessa é a gente analisar o produto final, mas tem algumas coisas pontuais que eu achei bem engraçado e que eu só vou assim ressaltar por cima com vocês, tá bom? Eu não entendo porque na propaganda da Jack Cox, duas coisas, tipo, ela não anunciou pra pessoa que ela ia fazer o efeito de corte de edição quando ela ficasse parada em uma posição constrangedora assim, ou ela explicou e o cara usou disso pra deixar ela parada numa posição constrangedora pra gente pensar assim, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente já entendeu o que ela quer fazer na edição e o cara que tá dirigindo a cena não entendeu ainda e tá ali fazendo cara de tanso quando ela fica parada. Aí a gente tem o momento da Didi Gush também, que ela tá com o produto dela, né, que é Good Night Bitch, e daí ela começa a dar o discurso dela na propaganda, o cara diz que tá boring e fala pra ela, usa uma coisa diferente de Good Night Bitch. Só que acontece que Good Night Bitch é o nome do produto dela. Eu tô passada, chocada. Essa indicação é muito rasa, porque se ele tá falando de tonalidade diferente, usa um tom diferente, a gente precisa pelo menos um norte pra entender pra onde ele quer ir. E pelo menos na edição não passa esse norte. Ou se ele quer que ela mude o nome dela do produto durante a gravação, eu acho que é um pouquinho demais, porque tá tudo baseado com o nome do produto, que é a alma do negócio. Então essa frase fica meio que voando assim, a gente fica sem entender. Aí a gente tem a Jada Essence Hall batendo no microfone sem parar, a gente tem a Hayden de novo sendo arrastada com a voz, a gente tem a Willow Von Du, que parece que o produto dela fez efeito mesmo e ela tá anestesiada. Vamos ao palco principal com um dos runways maravilhosos dessa temporada, que só tem me dado runways maravilhosos, que é o Casamento Negro, porque eu sim, querida, sou gótico de alma e de coração. A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira. Primeiro a entrar então é Jack Cox e ela começa super mal esse desafio, porque eu não acho uma coisa excitante. Eu acho uma coisa básica, eu acho uma coisa pequena. Pra mim ela pegou só um vestido de noiva, pintou de preto e usou no runway. Parece que ela pegou o mesmo desafio inclusive da Madonna. É um vestido preto, gente, tipo, não tem nada de excitante nisso, ela só cumpriu o desafio, mas tem que ser mais do que isso, pelo amor de Deus, boring, e... Ai, é um tema maravilhoso. Emo, gótica, vampira. Aí entra a Jen exatamente pra dar o contraste e acabar com a coleguinha anterior, porque aquilo lá sim é aproveitar um tema de um desafio. Ela tá usando o vestido, ela tá usando o preto, mas ela tem detalhamento em cima do que ela tá fazendo, tem aquelas penas, tem aquelas penas grandes na frente, tem maquiagem que tá linda, tem o detalhe da peruca, tem o véu atrás. É isso que a gente quer ver, tá? Cai, mas cai bonita. Jada Essence Hall entra, como sempre, deslumbrante, servindo aquele personagem que parece riquíssima. Eu gosto mais dessa parte de trás vista da frente, assim, porque a peruca tá linda, aquele véu faz toda uma coisa simétrica com o look da frente, que tem uma cintura bem marcada. Eu só acho que aquele preto é muito fosco na frente. O recorte é bonito, mas eu acho que se tivesse algum brilho, algum detalhe, deixaria o look mais impecável do que ele já é. Didi Gush tá linda, do salto à peruca. Pra mim aquilo lá é de muito bom gosto, mistura as coisas que eu acho que são legais, que é usar o repolhão mesmo, que é usar uma armação mais grande, que aquilo não é uma armação, aquilo deve ser uma coisa de ferro que deixa repolhudo o vestido. Ela tá linda, aquela peruca é linda, me lembrou até a Max da 7ª temporada. Cherry Pie me dá orgasmo e entra com um dos dois looks que são meus preferidos desse runway. Ela tá servindo uma história, o look é grande, o look ele é brilhoso, ele é lindo, ele traz o negro à noite. Eu já tô até filosofando aqui em cima com aquela vela contando história, aquela maquiagem. Tudo! Eu tatuaria aquela imagem no meu braço, se não fosse Cherry Pie fazendo. Hidden in Closet entra então, assim, ela não vai pela linha fantasiosa tipo a Cherry Pie, ela não conta uma historinha, mas o look é lindo e é diferente das coisas que ela vem servindo, então traz um entusiasmo pra gente. Ela tá tão chique quanto a Jack Cox, só que a Jack Cox já serviu uma coisa parecida do que essa antes. Ela não, então a minha parte favorita do vestido é aquilo que tem em volta aqui dos ombros. Tá muito elegante a noite dela, parabéns pra ela, porque ela tá bem bonita. A Willow Von Du, ela entra com pontos que me agradam muito, tipo o véu na frente, a maquiagem é deslumbrante, é muito bonito. Só que eu acho que o preto em cima do preto
já me traz dificuldade de ver os detalhes do vestido, porque não tem uma diferenciação contraste, sabe? E daí ela usa um preto fosco em cima de alguma coisa brilhosa que de longe passa despercebido. Quando eu tô fazendo o review da temporada, aí eu parei, olhei o detalhamento e vi que o vestido é muito mais bonito do que tu vê quando tu tá só passando o olho por cima, sabe? Crystal Matthews serve então o look mais bonito da noite pra mim. Aquilo sou eu. Aquilo era o que eu pensaria em usar durante um runway desse, porque é tipo uma noiva cadáver, os mortos se divertem, é um vestido lindo, tem toda uma coisa de ser empoeirado, a maquiagem tá belíssima, tudo. Aquilo ali é o que eu gosto, é o que me atrai em drag. Vamos então ao momento da crítica, onde as drag queens vão assistir os seus vídeos, o produto final dos seus vídeos. Como eu já desconfiava, a Jack Cox manda muito bem, porque ela é uma drag queen muito estrategista, porque ela é muito inteligente. Então ela brinca com Ginny é um gênio, que eu olhava na Band quando eu represava. Estreando Barbaine como provocante gênio das Mil e Uma Noites e Lara Ragman como seu amo e senhor. Então assim, ela traz uma referência muito legal, inclusive além da referência visual, ela traz uma referência de como era feita a magia naquela época, na televisão, na propaganda. Além disso, ela traz o sensacionalismo de alguém que está vendendo um produto, usando a segunda câmera, usando um zoom que vem pra ela, usando aquele sorriso, usando a frase repetida como se fosse até um bordão. Então ela é muito inteligente, ela manda muito bem no desafio. A Jenna é muito inteligente também, ela programa super a propaganda dela. Eu acho que o modo como ela escolhe vender esse spray, que ela é um spray que uma pessoa que tá tipo pra baixo usa o spray, vira a Jen e consegue fazer as coisas que a Jen faz, que a Jen é muito talentosa, faz muitas coisas, e o principal que chama a atenção dela é a voz. Então ela usar isso na propaganda é muito inteligente, até pra ressaltar as qualidades dela, mas eu concordo com o que os jurados disseram, que é tudo muito pra cima todo o tempo, é tudo muito histérico, é tudo muito eufórico, e daí a gente não consegue se conectar com quem tá vendendo as coisas pra gente. Da mesma maneira como eu não consigo me conectar com ela atuando, não consigo me conectar com ela no runway, porque é tudo muito... Eu não acho que seja um erro gravíssimo ao ponto de mandar ela pro bottom, mas eu acho que é um erro porque me distancia das coisas que ela quer me vender, literalmente. A Jada pra mim é o quadro do safe essa semana. Pra mim ela não é ruim, não é boa. Ela escolhe uma coisa óbvia, que é uma calcinha que vai fazer as drags ficarem bem aquendadas. Ela joga algumas piadas, ela segura o humor, ela é persuasiva no modo como ela coloca e vende o produto, então pra mim ela é safe, ela tá aceitável. Didi Good, pra mim, ela começa muito bem, porque quando eu tava assistindo e ela começa dizendo "Oi, eu sou melhor que você", eu já dei uma gargalhada muito alta, porque eu fui pego de surpresa e porque a frase, ela é uma frase de humor negro que funciona. Mas o resto da propaganda se propõe a ser engraçada em alguns momentos, mas não é, porque a piada não chega a fazer com que a gente se divirta. A gente lê como uma piada, mas é uma piada que a gente faz, ok, beleza. Então não se destaca, é tudo muito fraco. O pensamento da história da propaganda, o modo como ela vende a personagem que ela encara sendo meio que uma vadia que não tá nem aí pra ninguém, não chega mesmo, assim, não é forte. O da Sherry Pie, assim, é a mesma coisa, sabe? Pior ainda, porque o da Sherry Pie a gente não consegue nem identificar momentos onde ela tenta ser engraçada. Eu vejo alguma coisa nas fotos lá, que ela faz umas fotos e daí tem alguma coisa da edição e de jogo de palavra, mas que não é engraçado. A parte que eu mais rio quando ela diz que ela não sabe responder nenhuma das perguntas que ela fez, mas ela sabe quanto que custa a torta. Isso pra mim é engraçado, me faz dar muitas gargalhadas, mas é um pontinho assim de respiro dentro do que ela tá fazendo, mas é muito ruim. E é muito engraçado ser ela nesse desempenho de um desafio desse, sabe? A Hayden, gente, eu gosto muito dela, só que ela tá sendo ela de novo, e isso não tá errado. A voz dela é o que ela tem como maior trunfo, tá? O jeito dela, ela ser engraçada, e essa é ela, então ela não pode mudar isso. É mérito dela, então, usar isso pra ir bem na propaganda. Mas é difícil avaliar isso, que a graça do que ela tá fazendo não tá em como ela projetou as piadas dessa propaganda, em como ela fez esse roteiro, enfim, enquanto as movimentações que ela faz tá nela, tá na voz dela. Então não precisava ter nenhum artifício daquilo. Ela podia sentar e conversar que a gente ia rir. Então pra mim, ela se sai bem. Só que ela se sai bem por um viés torto, assim, não pela propaganda, mas por ela mesma. A Widow Von Du a gente não entende absolutamente nada. Quando começa a propaganda a gente fica assim, gente, o que tá acontecendo aqui? Sabe? Ela parece alguém que tá indo na igreja, que tá sentada,
muito calmamente, falando a palavra pra alguém, assim, sabe? Ela parece que tá anestesiada, parece que o produto dela realmente funciona e deixou ela assim, anestesiada, que ela tá assim... Eu nem sei onde é que se propõe a ter piada ali. Eu só sei que ela se respinga todo aquele negócio, ela termina a propaganda dela toda molhada e a gente não entende absolutamente nada. Crystal Matthew, que não é boba nem nada, entra arrasando. A primeira coisa que chama atenção é o visual, tanto do figurino que ela escolhe usar, quanto do cabelo que ela decide incorporar, que é o mesmo cabelo dela, do Workroom, que a RuPaul ama, então ela tem todos esses acertos com ela, só que não fica só nisso, ela consegue manter, ela consegue ser engraçada, ela consegue fazer outro personagem engraçado e ao mesmo tempo a gente entra dentro daquele estereótipo das propagandas, dizendo, o que você faz para ser tão bonito? Eu uso tal coisa. Ela usa isso de uma maneira elevada, funciona, é engraçado e pra mim a melhor da semana é a Crystal Matthew nesse desafio. Aí antes de ir embora, a RuPaul pensa assim, preciso de conteúdo pra um touch, o que eu vou fazer? Quem merece ir embora, meninas, e por quê? Pra facilitar o meu serviço, eu não tenho que fazer uma listinha dizendo quem disse quem, todo mundo diz a Widow. E a Widow diz a Jen. Eu acho complicado, de acordo com as críticas dos jurados que estão apontando para as duas mesmo, porque a Jen não foi a pior da semana. A gente ainda tem ali a Sherry Pie, que tá, pra mim, com muito mais problemas na propaganda dela do que a própria Jen. Vamos então pro momento do Untouch. No Untouch basicamente não acontece nada, tá? As drag queens só choram, fico com medo de dublar. Mas uma coisa me chama a atenção, que a Jen percebeu o que estava acontecendo. Ela disse que ela precisava de um milagre pra não ir embora, porque ela sabia o circo que estava sendo armado ali, com a função da Widow amar a jurada tá ali. Então tem todo esse vínculo sentimental que com certeza o programa ia usar, e a Jen sabia a avalanche que estava vindo contra ela, e ela ia precisar de um milagre para sobreviver esse lip sync. Eu achei o máximo o modo como ela colocou, e ainda achei de uma nobreza tamanha ela tá assim rindo, brincando, apesar de estar nervosa, e admitir que sabia o que já estava acontecendo, que já tinha se criado todo esse vínculo afetivo de jurado com competidora, e ela tava como a vilã indo contra o sonho da Widow Von Du, que tava dublando na frente da jurados. Super injusto. E ela tava que nem uma ovelha indo pro abatedouro, super faceira, sorrindo assim, só dividindo. Eu estaria, gente, eu estaria assim, deitado no chão, pulando e dizendo, não, isso é injusto. Gótica Vampira. Quem vai dublar é a Jen contra a Widow Von Du, o que pra mim é uma tamanha injustiça. Teria que ser a Sherry Pie contra a Widow Von Du. Mas enfim, talvez a Sherry Pie jamais conseguiria tirar a Widow Von Du, e quem saísse fosse a Sherry Pie, o que o programa não iria fazer neste momento. E assim, discordem de mim, por favor, se vocês não acharem que eu tô agindo com a verdade, mas eu olhei o lip sync 3 vezes, e nas 3 vezes 80% do material que a gente vê é da Widow Von Du. E quando a gente vê a Jen, ela tá tentando arrumar alguma coisa aqui, ela tá tentando tirar a peruca, isso nos primeiros momentos do lip sync. Tem momento, inclusive, Brasil, que a Widow tá fazendo alguma coisa aqui, que tá legal, a gente consegue ver no cantinho do olho da câmera a Jen arrasando ali do lado e não estão mostrando. Então, se não existe edição durante o lip sync, eu estou louco. A câmera começa a mostrar mais a Jen quando ela começa a se desesperar e começa a pular que nem uma louca, se jogar no chão, a fazer qualquer coisa porque ela quer muito ficar. Mas no início todo do lip sync ela começa num crescente até chegar nesse ápice. Então existe uma linha dentro da performance desse lip sync, ela não é uma louca que nada começou a pular. Então assim, pra mim a Widow mandou muito bem, como sempre mandou muito bem, mas pensando no contexto geral do lip sync, e do favorecimento que deram pra Widow Von Du, eu acho assim que a Jen, não só pelo lip sync, mas a Jen deveria super continuar no programa, que a Jen nunca ficou no bottom, a Jen sempre ficou lá em cima, aí ela vai pro bottom e sai, assim, sabe, ela nem passou pelas críticas de jurados e acontece uma coisa dessa. Que velha safada! Mas então, gente, esse foi o desfecho do episódio de hoje. Jen saiu mesmo. A gente já sabia que isso ia acontecer mesmo, porque a gente sabe que geralmente não acontecem as coisas que a gente quer que aconteça no RuPaul's Drag Race. Nem sempre pra quem a gente tá torcendo vai até o final, não é mesmo? Mas vamos continuar seguindo o trabalho da Jen fora do RuPaul's Drag Race, porque a gente sabe de todo o carinho que ela tá tendo fora. Então não esquece, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que vocês acharam do vídeo de hoje. E no mais, um beijo a todos vocês, porque vocês são muitos.